Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar, tem um homem que é possivelmente ele é o anticristo, com o mesmo jeito, jeitinho igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive ele tem um prédio nos Estados Unidos que tá lá 666, o nome do prédio dele. Só pra você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. Irmãos, foi profundo. Eu vou falar pra vocês claramente que a nova ordem mundial está chegando. E o que vai acontecer? Ele falava assim: se levantará uma segunda nova ordem mundial. E dentro dessa segunda nova ordem mundial, quando ela se levantar, haverá a maior guerra mundial de todos os tempos. Arrependam-se. Eu vi o Senhor sentado num trono, milhares de anjos no desenho. Eu vi o manto dele de sangue, vi tudo. Ele estava vindo. De repente, aquele desenho tomava uma forma, virava, do céu olhava para a terra. E eu vi a mão do Senhor descendo, e vi um furo, como se fosse na mão para mim entender que era o Senhor. E bati numa porta, e a porta se abria. E o Senhor falava do arrebatamento. Quando a porta abria, o anjo do Senhor falava para mim dentro daquela dimensão: esse é o arrebatamento. Eu lembro que eu estava ali dentro, o anjo apareceu dentro do escritório correndo, como se tivesse de correndo. Correndo, aparecia e falava assim: alerta esse povo, que o arrebatamento está chegando. E o anjo saía correndo. E o que eu quero falar para vocês assim dentro de tudo isso aqui, só voltando ao assunto aqui, a questão da nova ordem mundial, o sistema do anticristo. Uma coisa que Deus me revelou profundamente. Eu tinha uma visão com o anticristo, eu já tive 5 visões muito poderosas a respeito da pessoa do anticristo, o sistema dele chegando. Isso já faz nos últimos 3 anos para cá, tem tido muita revelação, ok? Então assim, foi os anos mais fortes. Eu tive outras, mas essa cada vez foi clareando cada vez mais, foi abrindo cada vez mais esse ambiente dessa revelação. Eu quero compartilhar daqui a pouquinho com vocês, segura aí, que eu fui arrebatado. Foi ontem que eu tive o arrebatamento, que eu falei, que eu mandei mensagem? Foi ontem. Ontem eu tive o arrebatamento de espírito, cheguei em casa, eu teria até uma reunião de oração online, consegui nem ter, deitei, fiquei debaixo de uma unção, fiquei debaixo de uma atmosfera, de repente aconteceu. O Senhor me levou em espírito. Eu vou contar para vocês tudo que eu vi, em concordância com aquilo que já tinha entregado no ano passado e retrasado, sobre a nova ordem mundial, que é um líder dela e como vai se suceder. Importante os primeiros parâmetros a ser colocado em cache aqui, que eu acho que seria bom para vocês também entenderem, é o quê? Nós estamos falando de um reino unificado. É o reino de Satanás no meio dos homens. Satanás, ele quer o reino dele, ok? Um reino unificado, onde ele possa governar tudo de uma maneira só. Da mesma forma, hoje a Igreja de Cristo, ela é o reino de Cristo sobre a terra. O Espírito Santo governa o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Somos sacerdotes do reino de Deus. Somos os reis também. Somos reis, somos sacerdotes, somos profetas do reino de Deus. Todo reino tem que ter o quê? Seu sacerdote, tem que ter seu profeta, tem que ter o seu rei e tem que ter seu reino. Então a besta, o governo da besta é o reino. Entende? Quem é o sacerdote de tudo isso? Provavelmente é o Papa, que vai entrar. Ele é o sacerdote que tem que dar a bênção geral para todo mundo. Então ele é uma autoridade mundial, ok? Nós estamos falando também que tem que ter seu profeta. Vai vir um falso profeta, que aí entra quem? O famoso anticristo. Entendendo? Então o falso profeta, o seu sacerdote, o anticristo, esses 2 homens serão muito poderosos, que é o sacerdote e o seu profeta. Então nós estamos falando do anticristo e o próprio Papa, né? E o sacerdote. Então haverá uma força mundial muito poderosa dada a esses homens, um governo muito poderoso. Posso continuar? Sim. E eu tenho um parecer de quem são, tem tudo um parecer, porque eu tenho visões, eu vejo uma imagem de uma pessoa e ao mesmo tempo essa pessoa parece sempre com 3 pessoas que eu vejo muito famosas a nível mundial, entendendo? E Deus, ele não me deu claramente ainda o nome, não me revelou, mas eu estou esperando ele me revelar. Mas pela imagem da pessoa eu tenho umas apontação. Eu já vi, entendendo essa pessoa, já vi, falei, meu Deus, pode ser de fato essa pessoa, mas eu não quero afirmar nada disso aqui, ok? Nós vamos trabalhar dentro daquilo que Deus tem nos revelado, isso é muito importante, porque tem a área da escatologia, tem muita coisa para falar para vocês aí, até melhor do que a gente, né? Tem muita gente aí de fala de escatologia, vai explicar muita coisa para vocês, mas nós queremos falar de revelação. Queremos falar o que o Espírito Santo tem falado a nós. É isso que é o mais importante aqui entre a gente, né? É saber o que o Espírito Santo está falando, quais nossas posições, quais são as dúvidas, qual é a nossa posição que Deus tem nos revelado. É isso que é maravilhoso, irmão. Porque se tem uma coisa que Deus nos preparou e tem nos dado para esses últimos tempos do nosso ministério, é um ministério para os últimos dias. E Deus tem falado comigo constantemente sobre a restauração dos últimos tempos, sobre a igreja dos últimos dias, sobre esse avivamento que vai descer agora, como isso vai suceder, como isso vai acontecer dentro desse período, dessa loucura mundial que está acontecendo. Só tem uma coisa para falar para vocês, o tempo está curto, a nova ordem mundial está chegando, essa questão de guerra de Ucrânia, Rússia, tudo isso já é tudo programado, não tem como falar. Isso aí já é uma excitação dos governos mundiais, ok? Tem uma divisão mundial? Tem. Tem potências mundial que estão em uma divisão? Estão.
Isso é fato. Por isso que vai ter 2 novas ordens mundiais. Inclusive, já vou entregar daqui a pouco a visão que Deus me deu, essa revelação. Mas o mais importante a gente entender é o quê? Que isso tudo já é programado. Essa questão dos Estados Unidos que está de frente, investindo, confrontando Rússia, tudo isso tem que ser feito. Ok? Primeiro tem que dar uma desestabilidade. Deus me deu uma visão esses dias atrás, eu vi os Estados Unidos começando a entrar no conflito com a Rússia direto. E o mundo não quer uma terceira guerra mundial. Ok? E para não ter uma terceira guerra mundial, o que eles vão estar fazendo? Qual é o plano de Satanás? Qual é o plano da nova ordem mundial? O que eles vão fazer? Tem que desestabilizar as coisas. Sim. Primeiro manda o coronavírus para o mundo inteiro. Começa a desestabilizar o quê? Economia mundial. Fomos muito abalados na questão econômica. O povo já fica desesperado. Agora surge uma guerra desse nível, mexendo com uma grande potência, uma das maiores, mais poderosas, né, que é a Rússia, né? E esse conflito, essa troca de farpas dos Estados Unidos com a Rússia, aquela coisa toda. O povo está ficando preocupado. Quando começar a surtir o resultado, começar a se levantar e falar que vem uma terceira guerra mundial, vai começar o quê? Colocar o quê? A nova ordem mundial. Para nós não termos uma terceira guerra mundial, para o mundo não ser abalado, para a tua economia não seja abalada, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer um novo governo. Então a forma de estabelecer o novo é abalar o antigo. Então eles vão ter que mostrar que o antigo não está dando certo. Então vamos ter que entrar no conflito. E não para por aí, irmão. Vai ter conflito esse ano agora. Ano que vem vai ter muito conflito. Não vai parar isso em um ano. Isso vai se estender. Ok? Inclusive agora também vou ter uma revelação, hoje de manhã. O Senhor me deu uma revelação com a... Eu até te falei, né? Eu fui levado de espírito, eu via como se eu estivesse no meio dos soldados ucranianos. Eu estava no meio da guerra, eu tinha que mostrar algo para eles pararem de guerrear. Eu vi que tinha uma pausa da parte dos próprios ucranianos. Vai ter uma pausa na guerra, mas não significa que ela ainda cessou. Porque a guerra em si, hoje não é só questão bélica. Estamos falando de guerra cibernética, falando de guerra de mídia, guerra de vários pontos nós estamos falando, né? Então vai continuar, mas de uma forma mais pacífica. Mas a guerra ainda vai se estender ainda. Ok? Tem mais perguntas, capítulo 25. Existem muitas coisas bíblicas para falar sobre isso. Mas depois nós vamos entrar isso bem mais sério. Então, só para resumir o que o pastor Jades falou aqui, irmão. Cara, nós estamos vivendo. Sim. Eu falei hoje de manhã para o pastor Douglas, cara, o que meus pais pregavam quando eu era criança, eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Sim. O que os pastores pregavam desde criança, falavam de arrebatamento, falavam do anticristo, nós estamos vivendo. Ou seja, o anticristo está vivo. O cara está na terra já. Sim. Ele já está governando. Dentro das grandes empresas, ele já está ganhando poder. Posso entregar uma revelação para vocês do anticristo? Eu fui levado em espírito num prédio muito grande. Muito, muito grande. Eu não sei onde era esse prédio, mas eu tenho a noção que eu acho que era nos Estados Unidos. E dentro daquele prédio, eu vi um homem de terno, sempre com o mesmo terno, veio esse homem, sempre vestindo a mesma roupa. O terno da mesma cor, cinza, um cinza muito bonito, brilhoso, blusa branca, gravatinha preta dele, bonitinho, às vezes vermelha, só muda a gravata. E o terno dele, do mesmo jeito, ele anda do mesmo jeito sempre. Eu olhava para ele, ele ficava andando de um lado para o outro no escritório dele, ele falava assim, já estou com 40% de aceitação mundial. Ele lutava para chegar pelo menos à metade. Entendendo? Porque o anticristo, que é o chifrezinho que Daniel diz, o que é um chifre que cresce entre os outros, é um pequeno chifre que cresce, ele vai ter que ganhar o poder e influência mundial. Ele não vai chegar do dia para ontem, eu sou anticristo, eu tenho poder, não. Ele vai ter que ter aceitação dos grandes reis. Então ele vai enganar os reis da terra, ele vai enganar os grandes monarcas, ele vai enganar o mundo inteiro. É um cara muito poderoso que vai enganar o mundo inteiro. E ele vai ter que conseguir o quê? Não só a aceitação dos grandes líderes. Ele vai ter que ter a minha e a sua aceitação. A nossa não, né? Do fundo do mundo. Ele vai ter que ter a aceitação do mundo. Ele vai ter que ter a votação, ou seja, vai ter uma votação mundial. Sim. Entende? Vai ter que voltar isso da nova ordem mundial que vai ser levantado, né? Esses 10 reinos, estou falando dos 10 principais reinos, né? Do G10 da União Europeia juntamente com os Estados Unidos, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que conquistar o espaço. Então, se tem uma coisa que nós temos que estar atento é isso, esses grandes sinais.